Fala galera, tudo bem? Professor Reinaldo Mirata aqui mais uma vez e hoje para começar o nosso estudo aí de geometria espacial, beleza? A aula de hoje, basicamente, o que é mais importante é a gente entender o que vem a ser prismas, tá? E antes de prisma, eu só tenho que passar nesse conceito aí que está na tela de vocês, o conceito de poliedro, tá? Quando fala de poliedro, ó, aqui mesmo, esse prefixo poli vem de vários, tá? Então, poli seriam vários. E aqui, edro seriam faces, então eu tenho várias faces. Olha só, é um sólido geométrico em 3 dimensões em que suas faces, eu estou chamando aqui de paredes, tá? Para a gente poder fazer essa analogia aí, vai ficar mais simples, são formados por polígonos. Como que seria isso? Eu coloquei só esses 5, mas é óbvio, né? Existem uma infinidade de poliedros aí. Eu tenho aí, ó, o tetraedro, tá? Essa figurinha aqui. Eu tenho o cubo, isso daqui todo mundo conhece, né? Eu tenho o octaedro, eu tenho o dodecaedro e também tem esse icosaedro. É óbvio, tá? Existem existem infinitos outros poliedros. Eles são classificados quanto ao número de faces. Por exemplo, aqui, ó, esse primeiro ele é chamado de tetraedro, ó, tetra, porque tetra vem de 4, então ele tem 4 faces, tá? Ele tem essa face aqui, tem essa outra aqui, tem o chão, tá? Que você não tá vendo aí, mas ele deveria estar apoiado em algum lugar, e tem uma que tá lá atrás, a gente não tá vendo também aqui. Então eu tenho a lá de trás, essas duas fora o chão, então eu tenho 4 faces. O cubo, né, eu sei que ele tem 6 faces, aqui ó, octaedro, porque isso daqui vem de 8, então eu tenho uma face aqui, outra, mais uma aqui em cima, só aqui eu tenho 4. Atrás dele tem mais 4 que a gente não está enxergando daqui. Então eu tenho 8 faces. Aqui também, ó, dodecaedro, eu vou ter 12 faces e o icosaedro eu tenho 20 faces. Não é necessário a gente memorizar esses nomezinhos aí não, tá? Se puder, tudo bem, mas também não vai ser relevante para o nosso estudo. O que é mais importante está aqui, ó, nessa segunda parte, o que a gente está chamando de prismas. Então, olha só, ó, é um poliedro convexo com pelo menos um par de faces opostas, paralelas e congruentes. Olha aqui, pessoal, quando eu boto aqui com pelo menos um par de faces, ó, pelo menos um par, isso daqui é muito importante, tá? A gente já vai ver a importância dela. Faces opostas, como eu falei ali nos poliedros faces, eu posso entender que são paredes, então tem que ter paredes opostas, uma de frente para outra, paralelas e congruentes. Como que seria isso? Então vamos pensar no seguinte, prisma você pode também pensar que é uma caixa, tá? Então pensa numa caixa de sapato, tá? Eu tenho ali uma caixinha de sapato, onde eu tenho faces paralelas, ó. Esse lado é paralelo a esse, o chão é paralelo ao teto e as outras paredes também são paralelas. Então a caixa de sapato é considerada um prisma. Você possivelmente está assistindo essa aula e essa videoaula dentro de uma sala ou dentro de um quarto, que é bem provável. Se você está dentro do seu quarto, você está dentro de um prisma. Por quê? Porque ele tem paredes que são paralelas, ele tem o teto e o chão que são paralelos, já é o suficiente para que a gente entenda o conceito de prisma. Então pensa, prisma é uma caixa. Só que essa caixa não necessariamente precisa ter a base quadrangular, como eu estou falando do seu quarto, né? Se for um quarto convencional, se você não morar numa pirâmide, você tem um quarto convencional. Que o seu chão é quadrangular, se o seu chão é quadrangular, o teto também é quadrangular, as paredes são retangulares, tá? Mas a gente não vai ficar preso a isso. Eu tenho outro tipo de prisma, ó, que eu coloquei na tela de vocês aqui do lado. Eu tenho aí um prisma cuja base ela é pentagonal. Por quê? Porque a base ela é um pentágono. Se a base é um pentágono, eu chamo esse prisma daí de prisma de base pentagonal. E por que eu sei que ele é um prisma? Olha a definição, eu tenho que ter pelo menos um par de faces opostas. Eu tenho essa face aqui que é o teto, e eu tenho a face lá de baixo que seria o chão. Elas até têm um nome para isso, tá? Tanto esse teto quanto esse chão eu chamo de bases. A gente já vai ver isso daí já já. E eu tenho essas outras aqui laterais, ó. Tem essa daqui um pouco mais para a esquerda, eu tenho essa que está mais de frente para a gente, essa que está um pouco mais para a direita e tem as outras lá atrás também. Essas faces laterais, elas sempre vão ser, isso é até bom você anotar aí no caderno, sempre vão ser retangulares, tá? As faces laterais de um prisma sempre são retangulares. E as faces que são as bases, tá? Elas podem ter qualquer formato. Olha aqui um outro, ó. Eu tenho mais um prisma cujas bases agora são triangulares. Então eu tenho um prisma de base triangular.
E eu tenho também aqui um prisma muito conhecido aí da gente, que é o próprio cubo, tá? Ele é um prisma de base quadrangular, mas aí se eu sei já que isso daí é um cubo, eu não preciso chamar ele de prisma de base quadrangular, eu vou apenas falar que ele é o cubo. Beleza, pessoal? Então, olha só, eu tenho também os elementos de um prisma. Quais são esses elementos? Eu tenho o que a gente já falou ali, né? Eu tenho as faces, ó. Aqui eu tenho face. Essas linhas aqui também, ó, tá vendo? Essas linhas que estão formando a minha figura, elas são chamadas de arestas, ó. Vou puxar daqui. Então, essas linhas são chamadas de arestas. E os pontinhos, esses pontinhos aqui, são aqueles encontros das arestas, tá vendo? Eu tenho uma aresta aqui, eu tenho uma outra aresta aqui, eu tenho essa outra aresta aqui na vertical, esse pontinho aqui de encontro das arestas eu vou chamar de vértice. Beleza? Então os elementos do prisma são isso, ó. Eu tenho face, eu tenho arestas e eu tenho os vértices. Só tem um detalhe que a gente não pode confundir. Pessoal, essas faces aqui, ó, tá vendo? São as faces laterais. Eu tenho essa face lateral, eu tenho essa daqui que está de frente aí para vocês mais ou menos, né? Eu tenho duas lá atrás. Essas faces que estão no entorno do prisma são chamadas de faces, ó, eu vou até botar um S aqui, ó, faces laterais, tá? Laterais. Por que eu falo isso? Porque eu tenho essas duas aqui que eu chamo as tampas, tá? Eu tenho uma tampa lá em cima, que você pode também chamar de teto. Eu tenho uma tampa aqui embaixo, que eu também chamo de chão. Só que o nome técnico para essas duas tampas aqui são bases, tá? Então eu tenho aqui duas bases. Em qualquer prisma, eu tenho sempre duas bases. Tenho essa base aqui, ó, base. E também tenho a base lá embaixo. Tá aqui, ó. Tem uma outra base. Então, mais uma coisa que é bom você anotar aí, deixar um asterisco. Em todo prisma eu tenho duas bases, beleza? E aqui desse outro lado, ó, eu tenho um outro prisma aqui. E por que eu sei que é prisma? Lá pelo conceito, eu tenho pelo menos um par de faces paralelas. Olha aqui, o par de faces paralelas são justamente as minhas bases, ó. Eu tenho uma base aqui em cima e eu tenho uma base lá embaixo. Essas duas bases aí, elas são paralelas. Se eu tenho duas bases paralelas, eu tenho o que a gente chama de prisma, beleza? Então, ó, eu tenho as bases, tem aqui na lateral esses retângulos aqui, que nós vamos chamar de faces laterais, ó, faces laterais. E também tem as minhas arestas e vértices, ó. Vértices são aqueles pontinhos, tá? Então, aqui mais uma vez, vértice. E as arestas continuam sendo essas linhas aqui. Então, eu tenho aqui as minhas arestas. Beleza, galera? Então, olha só. Vamos seguir nisso daqui. Depois você dá um print aí da tela, anota no caderno. Mas aqui eu também tenho duas classificações para um prisma. Ele pode ser chamado de prisma reto ou prisma oblíquo. A diferença é isso daqui, ó. No olho mesmo você percebe. Quando o prisma está retinho aí na vertical, quando ele está retinho na vertical, ele forma com a base aqui, ó, ângulos de 90 graus. Tá? Então, esses ângulos aqui que eu represento com quadradinho, tá? Com retângulozinho, eles são ângulos de 90 graus. Então, o prisma que está retinho aí com o chão, ele é chamado de prisma reto. Se ele tiver alguma inclinação, ele é chamado de prisma oblíquo. Tudo bem? Então, se você está no quarto da sua casa, se você está na sala da sua casa, você está dentro de um prisma reto, porque as paredes elas fazem 90 graus com o chão. Tá? E se eu falar sobre prisma, as faces fazem 90 graus com a base. Beleza, galera? Seguindo aqui, então, eu tenho o que é mais importante aí na aula de hoje, as áreas e o volume dos prismas. Então, é o seguinte, área lateral. Área lateral são as áreas das faces laterais. E eu falei para vocês que todas essas faces laterais, elas são o quê? Retangulares. Então, quando eu quero calcular a área lateral, eu quero calcular a área de alguns retângulos que formam esse prisma. Por exemplo, se esse prisma aí que vocês estão vendo na tela de vocês, ele é um prisma de base triangular, tá? Porque eu tenho aqui as suas duas bases são triangulares, as suas faces laterais são 3. Tá? Então, eu tenho aí, na verdade, 3 retângulos. Eu tenho esse retângulo aqui da frente e os 2 retângulos que estão lá atrás, fechando esse prisma aí. O que eu preciso saber, eu já pedi para vocês anotarem no caderno, é que faces laterais de um prisma são sempre retangulares. Se são sempre retangulares, eu vou calcular a área lateral, é a área de alguns retângulos. Por que eu estou falando alguns? Porque nesse caso aqui, eu tenho 3 retângulos. Mas se o prisma fosse de base pentagonal, eu teria 5 retângulos. Se o prisma fosse de base hexagonal, eu teria 6 retângulos e por aí vai.
beleza? A área da base vai depender da figura que está compondo a base. A figura que compõe a base desse meu prisma aqui do lado são triângulos, ó. Eu tenho esse triângulo aqui embaixo e eu tenho o triângulo também que vai estar lá em cima, que vocês já viram que são as duas bases. Então, se eu quero calcular essa área aqui, eu tenho que lembrar como que eu calculo a área de um triângulo. E a área de um triângulo é muito simples, é a base vezes a altura dividido por 2. Calma que a gente já vai ver isso daí um pouquinho mais para frente nas outras aulas, tá? Eu tenho aqui área total. Pessoal, área total é justamente a área lateral, que eu calcularia aqui, somado com a área da base, que eu calculo aqui. Aí eu vou ter, sim, a nossa área total. Ah, mas esse 2 aqui, o que que ele está fazendo? Pessoal, esse 2 aqui só está me dizendo que eu tenho duas bases. Ele tem que me lembrar que eu tenho duas bases. Porque vai que eu calculo a área desse triângulo aqui, eu calculei a área da base. Só que eu tenho essa área aqui embaixo e tenho a mesma área lá em cima. Então, eu calculo como 2 vezes a área da base, beleza? E aqui o volume, ó. O que que seria volume? Galera, volume é capacidade. Como é que seria isso? Imagina que eu tenho essa caixa aqui nesse prisma de base triangular, faço um furo aqui nele e comece a encher d'água. Estou jogando água aqui para dentro. Eu vou jogando água aqui para dentro, o volume dele vai subindo, vai subindo, vai subindo até chegar aqui na tampa, até chegar nessa base superior. Então eu consigo calcular o quanto de água tem ali dentro. Eu estou falando água para ficar mais convencional para a gente. Poderia ser qualquer outro tipo de fluido. Poderia encher de areia, poderia encher de gás, mas enfim, todo prisma, por ser um sólido geométrico, eu tenho como calcular o volume. E como que eu calculo esse volume? É muito simples. Eu calculo o volume do prisma sempre como a área da base vezes a altura. Pronto. Então o que que eu preciso saber? Quanto que mede essa área aqui e quanto que mede essa altura aqui, ó. A altura, tá? Eu vou chamar aqui de H, tá? Normalmente na geometria a gente chama a altura de H. Tá meio tortinho ali, mas dá pra gente entender. Tá, pessoal? Então, assim, a gente vai entender muito melhor isso daqui nos exercícios. Eu trouxe um exemplo aí pra vocês, pra gente finalizar a aula de hoje, e nas outras aulas a gente vai ver isso daí com mais calma, praticando exercícios. Olha só, eu tenho esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aí um prisma de base quadrangular. Isso daí poderia ser aquela caixa de sapato que eu falei, isso daí poderia ser uma sala, tá? Poderia ser qualquer outro tipo, poderia ser uma piscina. Eu vou calcular aqui tudo que eu preciso. O quê? A área lateral, a área da base, a área total e o volume. Vamos ver como é que fica isso? Olha só, área lateral. Eu vou botar aqui, ó, AL, tá? Área lateral. Olha, como que eu calculo isso? Eu vou vir aqui na lateral dele, ó. Eu tenho aqui um retângulo aqui, e esse retângulo aqui, cuja base é 9 centímetros e a altura é 4 centímetros, ele não aparece só aqui, ele aparece lá no fundo também, ó. Aquele outro que está lá atrás, tá? Ele é igual a esse. Então, como é que calcula a área de um retângulo? Ora, base vezes altura. Então, seria 4 vezes 9. Só que eu vou pegar isso daqui e vou multiplicar por 2, porque eu estou vendo que ele aparece tanto aqui na frente quanto lá atrás. Então, eu poderia botar até o 2 aqui na frente ou lá atrás, tanto faz, porque a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, ó, 2 vezes a base vezes a altura vezes a base, tanto faz. Isso daí tem que estar entendido por vocês, tá? Eu estou calculando aqui, ó, esse retângulo aqui da figura. A base é 9, a altura é 4. Então, é 4 vezes 9 a área dele. Eu estou multiplicando por 2 por quê? Porque ele aparece aqui e eu tenho ele lá atrás, ó, paralelo a essa primeira também. Por isso eu multiplico por 2. Estou pensando só na área lateral. Agora eu também tenho esse outro retângulo aqui, ó. Esse outro retângulo aqui, que ele não vai aparecer só aqui. Ele aparece também aonde? Ele aparece aqui atrás, ó. Se ele aparece aqui atrás, eu também, na hora que for calcular a área lateral, eu vou, ó, somar, vou multiplicar por 2, já vou deixar o 2 aqui, e vou calcular essa área aqui, ó, do retângulo. Eu tenho base 5,4, então já coloco aqui, ó, 5,4, vezes a altura. Que altura é essa? Ó, essa altura aqui, pessoal, é a mesma, né, quando eu calculei a área desse retângulo. Então, se aqui é 4, aqui também é 4, ó. E se aqui também é 4, eu tenho base 5,4, altura igual a 4. Então, eu calculo assim a área lateral. E essa área lateral aí vai ficar, ó, AL,
que é igual... Essa continha aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 9 vai dar 72. Então, é 72 mais 2 vezes 5,4 vai dar 10,8 e 10,8 vezes 4 vai dar 43,2. Quando eu somar isso daí, ó, o AL, né, que seria a área lateral, é 72 mais 43,2, vai dar 115,2, ó. Então aqui é o 115,2. Tô falando de área, né? E aqui, ó, tá tudo em centímetro, então é 115,2 centímetros quadrados, tá? Centímetro quadrado porque é a unidade de medida de área. Eu também vou calcular aqui a área da base. Então vou chamar de AB, ó. Área da base. Como é que calcula a área da base? Olha, a área da base é a área desse quadrado aqui grandão. Ó. Quadrado não, tá? Um retângulo, perdão. Então é a área desse retângulo aqui. E esse retângulo aqui, como qualquer outro retângulo, é só multiplicar um lado pelo outro, ou seja, a base vezes a altura. Esse lado aqui, ó, é 9, tá? Esse 9 daqui de baixo, é óbvio que ele aparece aqui em cima também, ó. 9. E esse outro lado aqui, ele é o 5,4. Tá? Confere aí, ó, 5,4. Então eu quero saber a área da base. Percebe que eu estou calculando a área de uma única base, tá? A área da base é 9 vezes 5,4. E 9 vezes 5,4 eu tenho a área da base aí sendo 48,6, ó, 48,6 centímetros quadrados. Beleza? Então eu tenho aqui a área lateral e a área da base. Quem é a área total, então, pessoal? Vou botar aqui, ó. A área total de qualquer prisma, ó, AT, tá? A área total vai ser igual a área lateral mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base? Porque em qualquer prisma eu tenho 2 bases. Então, vamos lá, ó. A área total é igual a área lateral. A área lateral nós vimos aqui que é 115,2. Então, eu boto aqui 115,2, ó, 115,2, mais 2 vezes a área da base, que é 48,6. Então, essa área total aí vai ser o 115,2, eu vou repetir aqui, ó, porque eu tenho que fazer uma multiplicação aqui do lado, mais o 2 vezes 48,6, isso vai dar 97,2, ó, 97,2. E quando eu somo tudo isso daí, eu tenho que a área total é igual a 115,2 mais 97,2, dá 212,4, tá? 212,4 centímetros quadrados, porque a gente está falando de área. E aí só falta calcular agora o volume. E o volume de um prisma é isso aqui, ó. Volume vai ser sempre igual a área da base vezes a altura. Então, eu calculo direto, ó. Volume, área da base, já calculei, que é 48,6. Tá aqui, ó. 48,6. Vezes a altura. A altura é essa daqui, ó. Nada mudou, tá? A altura é igual a 4. Então, é 48,6 vezes 4. Eu vou ter que o volume desse prisma aí que a gente tem é igual a 194,4 centímetros cúbicos, tá? Isso daqui a gente também não pode esquecer, ó. Falei de volume, centímetro cúbico. Falei de área, centímetro quadrado. Beleza, pessoal? Então, ó, basicamente o que aparece para vocês em qualquer tipo de prova, seja ela prova da sua escola, prova do Enem, prova de concurso público, é isso daí. Calcular a área e volume dos prismas. É óbvio que existem N outros exercícios que a gente precisa fazer para poder ratificar essa ideia daí. Beleza, galera? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Curte aí. No mais, um abraço do professor Reinaldo Amirato.